Olá, Rodrigo, mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Estamos já aí com vários episódios, né? Todas as semanas fazendo um episódio bacana, legal, promovendo uma boa reflexão com os nossos ouvintes, com aqueles que nos assistem. E hoje não seria diferente, vamos fazer mais uma boa reflexão. Rodrigo, as pessoas nos procuram nos nossos consultórios e elas chegam lá, né? Nós fazemos atendimentos principalmente de pessoas adultas, Uhum. mas elas falam das suas infâncias. E a infância é relevante, importante de ser compreendida para entender, às vezes, a dinâmica psicológica de um paciente. Bom, as pessoas no teu consultório também falam muito das suas infâncias, Rodrigo. Olá, Ismael. Olá, ouvintes. Grande alegria, grande satisfação poder estar na companhia de vocês. Mais um episódio aqui desse nosso podcast, né, Caminhos da Terapia. E acho que é bem importante esse tema, né, no sentido de sinalizar como que a infância, ela, claro, se apresenta como um determinante da nossa constituição enquanto sujeito. Então, respondendo a tua pergunta, né, Ismael, a infância ela é recorrente no contexto terapêutico. E eu acho que isso é bem comum e viabiliza muitas reflexões e muitos insights, né, dos quais a gente pode obter bons resultados aí como psicoterapeutas, né, Ismael? Muito bem, Rodrigo, nós vamos falar então sobre a infância no processo de terapia. Nós não vamos falar sobre a terapia com crianças, nós vamos falar sobre a infância dos adultos quando eles trazem a infância para o processo de terapia, né? Só uma coisinha, né, Ismael? Lembrando a galera que quiser e puder também curtir, compartilhar e propor temas também para o nosso podcast, né? Eu acho que isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho orgânico, né? Nesse contexto, tá bom? Muito bem, já tem ajudado, né? As pessoas estão nos dando opções aí, estamos preparando episódios para que as pessoas possam, né, fazer boas reflexões. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, é muito comum que as pessoas, no sentido geral, façam uma pequena confusão, até no que a gente pode chamar aqui de senso comum, entre criança e infância, e usem como um sinônimo, né? Eu costumo dizer que Uhum. existe uma diferenciação. Exemplo, para mim, a infância é um tempo que nos habita. Então, não é porque eu tenho 41 anos que eu deixo de possuir comportamentos e atitudes e projetos que estão ligados a um outro tempo que eu não vivo mais, né? Só que ainda aparece nas minhas atitudes. E eu acho isso bem importante de se delimitar, né, Ismael? Quer dizer, uma coisa é a gente pensar as responsabilidades, as dinâmicas ligadas ao contexto das crianças e tudo mais, que são extremamente necessárias, mas a nossa provocação aqui no podcast é justamente recorrer a essa dimensão, né? Quer dizer, a infância é um tempo que habita a nossa subjetividade, não é, Ismael? Muito bem colocado, meu caro, muito bem colocado. Essa distinção que você faz nos ajuda muito a compreender aquilo que nós precisamos compreender de fato. Ser criança é uma questão objetiva colocada no tempo, não Uhum, é? Ter uma infância é atemporal na existência, não é uhum, verdade? Então a infância é uma condição da qual eu não consigo me deslocar, me desligar, né? Eu uhum, vou me colocando nas relações
com as pessoas, no mundo, mas a minha infância sempre será uma referência importante. Os lastros da infância sempre serão fundamentais para a compreensão do modo como eu venho a agir na minha vida adulta. É interessante, Rodrigo, tem uma reflexão do Sartre que eu gosto muito. Ele vai fazer como é que eu vou dizer, de certo modo, uma crítica ao marxismo, né? Uhum. Sartre dialogou muito com muitos teóricos, né? De Descartes a Marx, né? Uhum. Dialogou muito com a psicanálise. E ele vai fazer uma crítica ao marxismo a favor da psicanálise. Ele vai dizer Uhum. assim: o problema do marxismo é que o entendimento do marxismo é que parece que o trabalhador, né, ele nasce quando ele ganha o seu primeiro salário. Ou Uhum. seja, desconsideração da infância, né? De todo o Isso. processo anterior. E aí ele vai fazer um elogio ao Freud, dizendo assim: é fundamental considerar a infância. Uhum. Né? E Freud foi alguém que considerou a infância, e nesse sentido, apesar de ser um crítico da psicanálise, ele vai dizer: a Uhum. infância ela é fundamental e Freud acertou ao considerá-la. Isso é bem interessante mesmo, porque recorrentemente, né, a infância sempre foi destituído de lugar de verdade, de importância e de valor, né? Uhum. Então, parece que a nossa sociedade, ela cria, né, uma dinâmica onde a gente tem um tempo certo para as coisas, né, Ismael? Exemplo, eu como adulto aos 41 anos de idade não posso ter comportamentos infantis, não posso Uhum. ser imaturo, não posso apresentar dentro da minha demanda, dentro das minhas questões, comportamentos que não correspondam à minha atitude, aquilo que se espera de mim, né? Só que na vida prática, no dia a dia, não é bem assim. Muitas vezes, muitas atitudes que nós temos são reflexos de comportamentos e experiências mal resolvidas no contexto da infância, ou bem resolvidas também, né? Vamos Uhum. colocar assim, não vamos olhar só para o lado negativo, né? Sim. Então, acho que é bem importante perceber essa dinâmica, né? Porque isso ajuda a gente a se localizar enquanto sujeito e entender esse movimento, né, Ismael? Uhum. E aqui eu acho que entra o papel da psicoterapia, que é justamente fazer essa limpeza emocional, né? É mostrar para o indivíduo que, bom, ele pode sim ter uma relação saudável, pode ter uma relação salutar com as experiências de infância, desde que ele consiga se localizar nesse movimento, né, Ismael? Pois é, muito bem. Rodrigo, é um tema assim que, claro, a gente vai discorrer aqui e Uhum. vai faltar, né? Vai faltar tempo para a gente poder conversar sobre tudo em relação à infância, né? Mas é exatamente como você coloca. A infância ela precisa ter um lugar e esse lugar ele é durante toda a existência. Eu Uhum. deixo de ser criança, mas eu não Uhum. deixo de ter a infância dentro de mim, né? Uhum. E muitas vezes nós recorremos a partir de nossas lembranças a momentos da infância que nos ajudam a ficarmos melhor ou pior no momento da vida adulta. Né? Os Isso. lastros da infância podem contribuir tanto para que a gente consiga segurança ou para esbarrar nas nossas inseguranças, tanto para Uhum. nós percebermos o quanto que a vida está num caminho que nós desejamos, como o quanto que a infância pode nos tirar, né, do eixo, por exemplo, com relação aos traumas da infância, né, com relação às complicações psicológicas que ocorrem na infância e que vem se desdobrando e a gente vem se debatendo com elas muitas vezes até a fase adulta. E em Uhum. terapia, nós começamos a perceber que as coisas começaram na infância. Né? Uhum. Então, a infância é o momento inicial do processo de subjetivação, do Uhum. processo de constituição da nossa personalidade e com Uhum. tudo o que pode acontecer lá. Das coisas boas às ruins, como você colocou, dos traumas e das questões que nos levam, né, a desenvolver problemas psicológicos ou a nos fortalecermos, porque a infância constituída de um modo muito seguro, né,
com boas mediações, com boas reflexões, com bom amadurecimento, nos coloca na vida adulta também de um modo melhor. Exatamente, Ismael. Exatamente. É esse movimento que a gente precisa localizar, precisa compreender. E também, né, eu acho que é um ponto bem importante, porque nós temos uma questão até cultural, né, uma relação cultural muito forte com essa dinâmica da infância, né? Exemplo, né? Muitas vezes, né, os comportamentos infantis, eles são representados por uma espécie de descontrole emocional, né? E Uhum. isso a gente vai acompanhando num cenário até de escuta e de intervenção com os nossos pacientes. Por que que eu estou te falando isso, Ismael? Mas volta e meia, eu acho que a gente consegue localizar o indivíduo nessa relação com a infância quando ele começa a compreender as suas dinâmicas emocionais e como que ele responde afetivamente aos desafios que esse mundo impõe para ele, né? Ou a questão de adaptação ao emprego, ou a questão da constituição de uma nova família, o processo de passagem, né, de deixar de ser filho para começar a ser pai. Então, Uhum. tudo isso, como que isso vai mexendo no comportamento e na constituição do indivíduo, né, Ismael? Pois é, isso mesmo. Rodrigo, a gente pode. Tem uma reflexão que eu gosto de fazer também sobre a infância, que é o seguinte: existe parece que um sentimento, não vou dizer, não é só um sentimento, uma atitude do adulto em relação à criança, que é uma atitude de descrédito, não é? Daquilo que ocorre na infância. Então, por exemplo, frases que Uhum. nós já ouvimos, né? Isso é coisa de criança, não é Não verdade? faça arte, né? É, coisas do tipo assim, não sabe, né, os problemas da vida, como se aquilo que a criança enfrentasse na infância, de dilemas de seu momento, né, fossem inferiores, menores, né, coisas que nós não deveríamos nos preocupar. Só que quando você vive lá, quando criança, na sua infância, aqueles dilemas, aqueles são os dilemas da sua vida, não é? A relação com o coleguinha mal resolvida, a questão com o pai ou com a mãe que é mal resolvida, uh, o modo como o colega lida com a criança, tudo isso tem uma intensidade emocional, psicológica muito forte, porque aquele é o seu mundo, na verdade? Então, as relações da infância, muitas vezes, a gente tenta olhar para elas como se elas não tivessem importância, como se coisas de criança fossem coisas que não tivessem relevância. E muitas vezes, em terapia, o que eu percebo é que determinados modos de lidar com a vida de alguns adultos acaba sendo muito parecido com o modo como eles estavam lá na infância, vivendo certas coisas da infância. Claro, em relações diferentes, em momentos diferentes, mas vai se constituindo um jeito de lidar com as coisas que vem vindo desde a infância. Então, quando você diz que as coisas da infância, quando alguém é criança, não são relevantes, eu acho isso muito cruel com uma criança. Isso. Não é verdade? Porque ela está vivendo aquilo com toda a intensidade que o adulto vive a relação dele com o emprego, relação amorosa ou qualquer outra coisa. Exatamente, Ismael, exatamente. Sem contar que é sempre esse artefato, né? Tem um autor que a gente estuda, né, Ismael, que é o Michel Foucault, e ele fala muito dessa questão das relações de poder. Então, o que tu colocas aí é muito importante porque existe sim uma relação de poder e de autoridade do adulto que quer cortar a experiência da infância a todo momento, né? Quer castrar essa experiência, né? Uhum. E isso é muito comum que acontece nas escolas, nas famílias, né? No trabalho. Então é como se você a toda hora fosse
constantemente interpelado a se tornar adulto. Uhum, uhum, uhum. Mas, na verdade, isso não ocorre dessa forma. Você usou até o exemplo do marxismo, né? Eu iria mais longe, eu diria que a sociedade, de um jeito geral, parece que só olha para esse indivíduo quando diz assim, bom, até uma frase clássica, né? Olha como você está amadurecendo, né? Como você está deixando esse comportamento infantil de lado e agora consegue, né, amadurecer e dar respostas efetivas nesse cenário. Perfeito, mas vai explicar isso para o nosso inconsciente, para a nossa subjetividade, né, Ismael? Aí já é Pois outra é, coisa, né? pois é, pois é. Bom, e aproveitando o nosso tema aqui, Rodrigo, quero entrar aí junto com você numa condição bastante delicada, com todo o cuidado que nós temos, obviamente, mas a gente não pode deixar de falar disso quando se trata da questão da infância, né? Do modo como a infância aparece na terapia, do modo como ela precisa ser percebida no processo terapêutico, daquele que agora é adulto, mas olhando para sua própria infância, nós vamos encontrar aquilo que em psicanálise vamos chamar de traumas, Ah, né? Ou, por exemplo, violências que são sofridas na infância, abusos que são sofridos na infância, o quanto que essas experimentações são desestruturantes, né, da personalidade. Eu gosto de fazer a seguinte distinção para a gente poder fazer essa reflexão e entrar melhor nela, né? Não necessariamente o desestruturante da infância está no episódio traumático, hum, né? É claro que tem episódios traumáticos que vão desconfigurar, né, o processo de constituição de personalidade, vão problematizar, vai fazer com que isso seja mais delicado, mais complicado, claro. Mas também, muitas vezes, há pequenos episódios que vão aparecendo na infância, que não são necessariamente um grande episódio traumático, mas a sequência deles martelando constantemente gera, às vezes, tanto quanto ou mais instabilidade na infância do que um episódio traumático, né? No consultório, às vezes, nós, né, lidamos com pessoas que dizem, mas meus pais sempre faziam assim comigo. uhum. E aquilo foi se constituindo, às vezes, ao longo de anos, e aquilo não parecia, né, tão traumático, por exemplo, com brincadeiras, com apelidos, com falas do tipo, você não vai dar nada na vida, né? Ou coisa nesse sentido, que, dito isso, martelado anos e anos e anos, isso constitui uma grande problemática psicológica, Uhum. né? Que tem a ver com as coisas que acontecem na infância. Então, não necessariamente nós vamos ter na infância um trauma como Uhum. alguma coisa que é um episódio específico que aconteceu, mas muitas vezes há uma condição de infância sendo vivida constantemente numa insegurança. Acho que foi perfeita essa colocação, com todo o cuidado, todo o respeito que isso merece, mas a gente precisa entender uma coisa, que eu acho que é bem importante, assim. A ideia de trauma, ela tem que ser vista como uma marca, né? Uma marca que o tempo deixa na nossa subjetividade e na nossa experiência. Eu costumo pensar o trauma, né, Ismael? Nós somos, né, professores, como a metáfora do quadro negro. Por mais que você apague, vai ficar marcas ali. Isso é Uhum, inevitável, né? uhum, Agora, a questão fundamental, que eu acho que às vezes isso machuca, e culpabiliza também as famílias, os próprios indivíduos, é que as pessoas querem, como é que eu posso dizer assim? Elas querem, ou elas acham que elas vão conseguir viver sem passar por esses traumas. E isso não é possível, né? E essa é uma questão bem importante de ser discutida sim, também, né? Não sim, é possível, como diz o outro, ninguém vive impunemente, né, Ismael? A gente vai passar por situações ao longo da nossa vida aonde umas vão impactar, outras menos, mas no geral todas elas vão implicar em algo. sim, Então, acho que essa experiência é muito importante para o nosso campo psi e para nossa dimensão, né? Daí a necessidade de se discutir a perspectiva da infância,
no sentido de olhar para essa perspectiva, olhar para esse sujeito, enxergar que ele merece ser escutado, merece ser ouvido dentro daquilo que ele traz, né, no consultório, porque aquilo tem um significado forte para ele, né, Ismael? Isso mesmo. É interessante como essa questão do trauma, né, da situação desconfortável da infância, quando é vivida, né, Rodrigo, tem uma condição subjetiva, singular de cada um, que precisa ser considerada, né? Existe uma singularidade que tem que ser percebida na infância. Então, quando um paciente nosso está no nosso consultório, ele vai falar da sua infância, a gente precisa entender essa sua infância com a singularidade que lhe é própria, não é? Porque, veja, eu já tive pacientes que passaram por situações objetivamente parecidas, mas a internalização daquilo, a compreensão, o desdobramento daquilo na vida e na condição psicológica foi muito diferente, né? Porque há uma singularidade na infância que precisa ser compreendida. Algo que para alguém pode ser muito traumático, para outra pessoa pode ser menos ou talvez não ser, né? Dependendo das mediações, dos valores, daquilo que aquela pessoa foi constituindo em relação à sua personalidade. Por quê? Porque aquilo que nos pega, aquilo que nos fere, tem muito mais a ver com aquilo que nós elegemos. Né? Eu vou dar um exemplo que, de certo modo, já aconteceu em consultório, mas não necessariamente um exemplo específico, né, de alguém. Mas, por exemplo, há certas vivências na descoberta da sexualidade, né? Digamos assim, quando isso acontece um pouquinho antes, ou as primeiras curiosidades, lá pelos 8, 9, 10 anos, que dependendo da cultura familiar, né, de uma rigidez muito grande, às vezes religiosa, isso é algo que pode fazer com que seja desestruturante para uma criança. Né? Tem condições, eu acho que essa eu posso dar como exemplo, que é muito comum. Por exemplo, assim, ó, imagine por alguma razão uma menina, por exemplo, né, na sua infância, de forma assim, sem muita noção e sem entender muito bem o que está fazendo, ter algum tipo de atitude, digamos assim, um pouco mais voltada para um interesse sexual. Mas sem muita compreensão, porque faz isso lá com 6, 7, 8 anos. E ela é percebida, é vista, né, pelos adultos. E esses adultos a julgam por aquilo que ela, sem saber ao certo, sem entender ao certo, estava fazendo. Isso pode ter um desdobramento muito grande para essa criança, dependendo da cultura familiar. Né? O olhar do adulto sobre a criança pode fazer isso. Imaginemos, por exemplo, quando às vezes, e isso já aconteceu assim inúmeras vezes no consultório, em que uma criança é vítima de algum tipo de abuso sexual, que acontece normalmente nas próprias famílias. Mas esse abuso sendo percebido, ou a criança relatando ao adulto, né, ou aos adultos, eles ignoram. Eles dizem que, às vezes, tem casos, né, que eles dizem que ela é que acabou fazendo isso. E como é que fica a condição da criança, né, em tão tenra idade, com tanta incapacidade de fazer reflexões ainda mais críticas, tendo que assumir como sua responsabilidade aquilo que lhe ocorreu? Então, além de passar pelo abuso, ela elabora como sua responsabilidade aquilo que aconteceu com ela. Veja, passar pelo abuso já é uma condição difícil. Agora, essa condição subjetiva de elaborar com sua responsabilidade, isso torna insuportável às vezes. Então, tem certas singularidades que nós não compreendermos para trabalharmos com o adulto, ele não consegue se desprender. Né? Eu tenho, por exemplo, pacientes no consultório que, por conta de situações assim, acham que tudo é sua responsabilidade em várias dimensões da vida, até lá na fase adulta. E a coisa começou em algo assim, abusivo na infância.
Eu queria fazer um link disso que tu fala, Ismael, e levar, né, os nossos ouvintes a a um processo de reflexão importantíssimo, que é exatamente o seguinte: olha, nós temos sim um histórico de negligência em relação aos direitos e à proteção da criança no nosso país. Aliás, em muitos países, né, a gente tem essa, essa dimensão. Então, isso acaba entrando numa seara muito grande, que é a intersecção mesmo com a nossa cultura, com as práticas culturais e com as estruturas ligadas a essa dimensão. A questão fundamental, que muitas vezes eu acho que isso tu tá coberto de razão, é que as pessoas não, elas vão internalizando aquilo ali e elas vão se culpabilizando, né? Elas acham que a culpa é delas, que Uhum. elas cometeram alguma coisa, né? Quando na realidade existe todo um histórico de opressão e de violência em relação a essa dimensão. Por isso que eu gosto muito de pensar isso a partir, por exemplo, das relações de poder, né? Uhum. Porque Uhum. é destituir o outro do cuidado, da proteção, do afeto e transformá-lo num objeto onde vai ser, né, vítima desse tipo de violência, né, de comportamento criminoso, né, que a gente, que, infelizmente, acompanha na nossa sociedade. Sim. Então, acho que é bem importante isso, né? E penso isso ainda numa atividade, num momento da vida onde as pessoas ainda não têm muito bem definidos, nem sabem muito bem o que que elas vão ser, não têm definida a sua identidade, mas também os próprios processos cognitivos não estão formados 100%, não há uma Exatamente. formação ainda, né? Uhum. É isso mesmo. Rodrigo, são questões assim que a gente precisa, né, fazer essa compreensão, porque quando a gente fala da infância no processo de terapia, é a infância do adulto que nos procura, é disso que a gente Isso. se trata, né? Então, por Uhum. exemplo, às vezes a gente não tem a compreensão clara do porquê que de repente determinado adulto está desenvolvendo lá na sua Uhum. fase adulta, por exemplo, fobias, né, síndrome de pânico, né, transtorno obsessivo compulsivo, e Uhum. muitas vezes isso são desdobramentos de coisas difíceis que aconteceram lá na infância. E Uhum. esse entendimento é fundamental. Se nós não conseguirmos fazer esse entendimento, a gente não consegue compreender de fato, né, as coisas lá da vida adulta. Porque Uhum. imagina uma criança numa situação dessas lá na infância, a sensação de ameaça sobre ela, né? E que às vezes ela vai carregar essa sensação de ameaça que aconteceu na infância o resto da vida, para várias outras situações que ela vai fazer a leitura de que isso é de fato ameaçador. Tem outro aspecto muito importante que você lembrou, de como que a infância também é objeto das propagandas e das publicidades. Uhum. Isso estimula também essa questão, né, da violação dos direitos da criança no nosso país. Não, Rodrigo, eu acho que é isso mesmo. Você coloca essa questão em uma perspectiva um pouco mais macro, né, do modo como se lida com a questão da infância, da violação dos seus direitos, do modo como as crianças são utilizadas, né, são Uhum, usadas em propagandas, na mídia, enfim. Talvez tudo isso demonstre o quão descuidados nós somos com essa questão da infância. Porque nós uhum, não temos muito bem a clareza dos desdobramentos disso na vida adulta, né? Eu vou dar um exemplo agora recente. Nós não sabemos, por exemplo, o desdobramento, né, subjetivo, psicológico, né, na vida adulta desse menino, por exemplo, que agora nas redes sociais foi uhum, vítima de uma série de brincadeiras e reflexões contra e a favor, essa exposição que acontece com ele, se eu não me engano, ele está com 12 anos. Então, o que acontece, né, com uma criança na medida em que ela vai se tornando adulta, carregando tudo isso com ela, né, lá para a vida adulta?
Os desdobramentos psicológicos a gente talvez não consiga compreender. Elas estarão nos nossos consultórios e aí nós vamos conseguir compreender como que a infância desdobrou, né, na vida adulta em problemáticas psicológicas. Sim, com certeza, com certeza. Eu acredito que tu deva estar falando daquele caso do Pastor Mirim, é isso? Isso, fala do pastor Mirim. Certo, certo. Acredito que tem essas implicações. Acho que, claro, respeitando aqui, né, a espiritualidade, as escolhas religiosas dos nossos ouvintes e tudo mais, mas independente de qualquer coisa, olhando friamente para essa questão, trata-se também de um processo de desqualificação Uhum, uhum. dessa infância, mais uma vez, né? Exatamente. Como se o adulto fosse o equilibrado, o racional, o frio, o calculista e a criança o desequilíbrio, né? Uhum, Aquele que não tem governo, aquele que está, né, desorientado, né? uhum, uhum. Então volto ao Michel Foucault. Talvez a gente faça um podcast sobre ele, né? É, é a coisa da relação de poder, né, Ismael? Você sempre vai querer desqualificar aqueles corpos e aqueles comportamentos que são mais frágeis do ponto de vista das relações de poder. Uhum. Criança, mulheres, deficientes, portadores de necessidades especiais idosos, né? E por aí vai, né? Uhum, exatamente. Quando a gente faz terapia, eu fui, ainda sou, né, terapeuta infantil também. Uhum. Quando você faz terapia com crianças, você está lidando com a infância no momento em que ela está ocorrendo, né, nas condições em que ela ocorre ali, né? E aí você trabalha muito mais com mediações, você trabalha junto com os pais, para tentar Isso. dar encaminhamentos nesse movimento da própria infância acontecendo em loco ali, né? Agora, quando você vai trabalhar com um adulto, né, ele tem uma infância já vivida, que se faz presente, que ele recorre de vez em quando, que ele tem às vezes comportamentos que são comportamentos que ele busca ou que ele traz com ele que são da infância, mas ele já tem um certo distanciamento da infância, né? E é importante a gente colocar isso porque quando a coisa está na infância acontecendo, está se constituindo a personalidade, né? Como você falou, a menos base cognitiva, de capacidade de entendimento da vida, e aquilo que acontece nesse momento é muito mais doído para a criança, porque ela não tem a defesa que o adulto aprendeu e desenvolveu. Ela não tem a compreensão do que é certo do que é errado. Então você diz para a criança que, né, qualquer coisa ali, ela se apavora, por exemplo. Sei lá, brincadeiras às vezes bobas, mas do tipo assim, teu pai não vai vir te buscar, o tio vai lá e diz para a criança e ela, Sim. meu Deus, meu pai não, como se a fala desse adulto, né, definisse o que vai acontecer com ela. Você não faz isso pro adulto, né? Eu não vou chegar para Uhum. você e dizer assim, né, olha, Rodrigo, né, sei lá, tua namorada, sei lá quem, não vai vir te buscar, não vai vir. Eu não digo isso, porque você tem capacidade de raciocinar, de pensar, de lembrar, de entender, de julgar, e não, eu tô falando bobagem, não é? A infância não tem isso, a criança lá na infância não tem. Então, Uhum. é desproporcional o modo como, quando você está na infância e você olha para o mundo e para o adulto e o que ele diz para você, e quando você é adulto, né? Então a gente precisa compreender isso. Exatamente. É um tema muito interessante, né, Ismael? Daria, assim, um grande episódio, assim, né? Mas eu acho que Uhum. é bem forte, é bem significativo como nós temos que olhar para esse movimento, né, meu amigo? É isso aí. Bom, provocamos algumas reflexões, né, Rodrigo? Fizemos algumas Exatamente. reflexões aí sobre o tema. Beleza. Eu acho que não esquecer aí para a galera, né, curtir, compartilhar, propor também temas que eu Uhum. acho que são extremamente importantes e necessários aí nesse contexto do nosso podcast, né, Ismael? Isso aí. Então tá, um grande abraço para todos vocês, um grande abraço, Rodrigo, e nos vemos por aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Isso aí, galera. Valeu, até a próxima.